Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para fazermos uma questão. Mais uma vez aqui dando a você a oportunidade de verificar em que pontos o conteúdo estão as suas falhas. E verificando, pode contar com a gente. Em breve nós vamos ter aí novidades, em breve nós vamos ter um curso online. E nesse curso online você pode gradativamente ir tomando conhecimento de passo a passo dos conteúdos de qualquer edital. Hoje selecionamos aqui uma questão sobre este assunto, coesão e coerência. Está muito na moda, coesão e coerência não são avaliadas apenas nas redações. Também você tem desvios de coesão, você tem desvios de coerência. Mas como é que cai isso numa prova de múltipla escolha? Então eu selecionei para hoje uma questão de um concurso da ESAF, para um concurso de analista de finanças e controle, concurso realizado em 2012. Então, portanto, é uma questão recente, que diz o seguinte: assinale a opção em que ao menos uma das duas formas apresentadas para preencher as lacunas do texto provoca erro gramatical ou incoerência textual. Seguinte, erro gramatical a gente está viciado em procurar. Agora, quando se fala em provocar incoerência, a incoerência é qualquer desacerto, a incoerência é qualquer desajuste. A incoerência é uma falta de nexo, a incoerência é uma falta de sentido. Ou a incoerência pode ser não tomarmos paralelamente realidades no equilíbrio. Não entendeu nada, né? Pois é. Sabe quando você faz uma redação e começa tudo em terceira pessoa? O Brasil passa por problemas, a sociedade está ansiosa e de repente você coloca assim, devemos nos policiar. Você misturou, você causou uma incoerência entre as pessoas gramaticais. Agora, é bom que você saiba, principalmente você que vai fazer algum concurso da Receita, nós temos um agora em breve, esses concursos da ESAF são concursos mais elaborados. Olha só o que te espera. Nós temos um texto grande, como são normalmente as questões da ESAF, e nesse texto foram colocadas 5 lacunas. Em cada uma dessas lacunas, nós temos a opção de preencher com 2 verbos, ou 2 outras palavras, ou 2 expressões, enfim. O que a questão quer, então aqui está o texto, né? E o que a questão quer é exatamente que você assinale qual é a opção em que ao menos uma das 2 formas provoca erro ou incoerência. Então vamos testar aqui a partir da letra A. É mais do que evidente que a persistente supervalorização do real colocou os setores importantes da indústria brasileira fora do negócio. Primeiro, facilitando as importações chinesas substancialmente. Será que cabe isso aí? Primeiro, facilitando as importações? Porque senão, tem outra opção, tem o facilitou. Olha lá na letra A também. Então você teria assim, colocou os setores importantes da indústria brasileira fora do negócio, primeiro, facilitou as importações. Eu acredito que quando a gente fale, ele facilitou as importações, ele promoveu as importações, ele deu oportunidade às importações, usar esse verbo no que a gente chama de pretérito perfeito, tá certo, isso não é uma coisa auditivamente ruim. Vamos continuar pegando o texto aí, porque o texto continua. Ele diz assim, mas com fronteiras abertas aos demais concorrentes. Aí a letra B fala em prejuízo ou com prejuízo. Então a frase seria assim, primeiro, colocou as importações com fronteiras abertas aos demais concorrentes, em prejuízo da produção nacional ou com prejuízo da produção nacional? O que você pensa sobre isso? Você pode promover um determinado movimento com lucro para a empresa. Você pode fazer uma determinada transação com prejuízo para o seu caixa. Com certeza a preposição com cabe aí. Agora o em prejuízo eu acho que não soa muito legal. Mas lembra que a questão perguntou em que pelo menos uma das 2 cause erro? Então você pode ficar nessa dúvida se pode ser
Eu já vi que na primeira alternativa, pelo menos o facilitou, certo. Na segunda alternativa, pelo menos o com prejuízo está certo. Quando a gente continua a ler o texto, olha lá, ele está dizendo assim, de novo, né? É mais do que evidente que a supervalorização do real colocou os setores importantes da indústria brasileira fora do negócio. Primeiro, as importações, com fronteiras abertas aos concorrentes, com prejuízo da produção nacional voltada para o mercado interno. Em segundo lugar, diz a letra C, prejudicando as exportações. Ou, em segundo lugar, com prejuízo das exportações. Será que pode as duas? E aí eu quero chamar a sua atenção para o que eu falei com você sobre o que é coerência. Observem que na letra A e na letra C, nós temos uma posição muito parecida. Eu tenho primeiro facilitando e depois facilitou. Na letra C, eu tenho primeiro prejudicando e depois prejudicou. Você está percebendo que é a mesma coisa? Isso é uma pista para você entender o seguinte: se A e C têm exatamente a mesma situação, nas duas tem um verbo no gerúndio, facilitando e prejudicando, e nas duas tem um verbo no pretérito, facilitou e prejudicou, se a letra A estiver certa, a letra C também está. Ou se a letra A estiver errada, a letra C está fora. Eu não tenho questão para marcar duas. Então é melhor considerar que a letra A e a letra C se endossam e, portanto, nenhuma delas é a resposta. Está vendo? Você tem que aprender a raciocinar em cima de questão. Não é simplesmente dominar o conteúdo. É esse cuidado que nós temos de ter. É essa situação que a gente tem que ter clara. Temos de aprender a fazer prova. Vamos voltar ao texto? Olha lá o que diz o texto. Então ele está colocando assim: em segundo lugar, prejudicando as exportações brasileiras, porque bloqueou a capacidade de competição da nossa indústria no exterior, em mercados, de acordo com a letra D, onde ou os quais tínhamos forte presença. Então, ele prejudicou a competição em mercado onde tínhamos forte presença, em mercado os quais tínhamos forte presença. Muito bem, aí nós estamos diante de uma coisa que é clássica de prova. A cobrança do pronome relativo, onde, e da expressão que também envolve pronome relativo, os quais. Quero só lembrar você que já sabe, onde é uma palavra que deve ser usada apenas como indicadora de lugar. Se você voltar à frase, você vai ter assim: bloqueou a capacidade de competição de nossa indústria no exterior em mercado onde tínhamos forte presença. Eu não vou dizer que o onde aí seja extremamente correto, porque se eu falo assim, eu ontem fui ao mercado onde eu comprei algumas frutas, esse é onde com certeza, porque o mercado é o lugar em que eu estive comprando frutas. Agora, quando eu falo que nós tínhamos mercado, e eram mercados onde tudo ia bem, esse mercado é o mercado financeiro, esse mercado é o mercado comercial. Isso não é um lugar fisicamente falando. Seria melhor que aí no lugar dos mercados onde tínhamos, fosse os mercados em que tínhamos. Fica a dica, sempre que numa redação sua, você quiser usar a palavra onde, melhor tirar o onde e colocar o em que. Porque o em que, com certeza, é mais coringa, ele se encaixa mais. Agora, volte ao texto, mais uma vez. Quando se fala assim, em mercados os quais tínhamos forte presença, nós acabamos de achar a resposta da questão. Essa, com certeza, está errada. Eu não posso falar que nós tínhamos forte presença os mercados. Então, não é o mercado os quais tínhamos presença. Nós tínhamos forte presença em alguns mercados. Então, seriam mercados nos quais tínhamos forte presença. Sentiu o drama dessa questão? Viu o tamanho da questão?
Viu o trabalho que essa questão dá para ser feita? Viu a mistura de cobrança? Então, prova da ESAF não é brincadeira. Prova da ESAF exige conhecimento, exige malícia, exige capacidade de concentração e exige tempo. Só para a gente fechar, vamos pegar o texto rapidamente. Está dizendo assim, lá no finalzinho, os regimes democráticos têm uma característica. Quem ou aquele que, olha lá, os regimes democráticos têm uma característica. Quem pode, mobiliza legalmente suas forças. Aquele que pode, mobiliza legalmente suas forças. Eu posso dizer isso, né? Quem estuda é bem-sucedido. Aquele que estuda é bem-sucedido. Quem comprar não vai se arrepender. Aquele que comprar não vai se arrepender. Então, voltando à nossa questão, dessa questão da ESAF, ela vai ter como resposta para esse texto a letra D, porque o onde não está 100% e o os quais deveria ser nos quais. Então, meus amigos, vamos estudar, vamos empenhar, vamos ser honestos em relação às nossas dúvidas e vamos partir para a vitória. Eu te espero em breve para a gente fazer uma outra questão, espero mais simples. Até lá.